Imagine viver em guerra, não por 4 anos, não por uma década, mas por quase 30 anos depois que ela já acabou. Enquanto o mundo reconstruía cidades destruídas, criava novas alianças e entrava na era espacial. Um homem ainda estava lutando, escondido em uma selva remota, convencido de que a Segunda Guerra Mundial ainda não havia terminado. Essa não é uma lenda. Essa é a história real de Hiroo Onoda, o soldado japonês que se recusou a se render e que continuou sua guerra pessoal até 1974. Em 1944, o mundo estava mergulhado no caos da Segunda Guerra Mundial. O Japão lutava desesperadamente para manter seus territórios no Pacífico. Entre esses territórios estava uma pequena ilha nas Filipinas, chamada Ilha de Luban. Era um lugar coberto por selvas densas, montanhas e poucos vilarejos, mas estrategicamente importante. Se os Estados Unidos tomassem aquela ilha, poderiam avançar ainda mais contra o Império Japonês. Foi nesse cenário que um jovem oficial de inteligência chamado Hiroo Onoda recebeu uma missão que mudaria sua vida para sempre. Antes de partir para Luban, Onoda recebeu instruções diretas de seu comandante. Ele nunca deveria se render, sob nenhuma circunstância, mesmo que estivesse sozinho, mesmo que todos ao seu redor fossem mortos, mesmo que parecesse que o Japão havia perdido a guerra. A ordem era clara: continuar lutando até receber instruções oficiais para parar. Além disso, ele deveria sobreviver, evitar combates diretos sempre que possível, viver na selva, fazer sabotagens e esperar o retorno do exército japonês. Onoda acreditava completamente no que lhe foi dito. Ele confiava no Império e confiava em seus superiores. Para ele, cumprir aquela missão era uma questão de honra absoluta. Pouco tempo depois da chegada de Onoda à ilha, forças americanas invadiram Luban. Era o ano de 1945 e a maré da guerra já estava virando contra o Japão. Os combates foram rápidos e o exército japonês foi derrotado. Muitos soldados se renderam, outros foram mortos, mas Onoda não se rendeu. Ele fugiu para a selva junto com 3 outros soldados japoneses. Para eles, aquilo não era o fim da guerra, mas apenas o começo de uma longa resistência. Eles acreditavam que o Japão voltaria para recuperar a ilha e que sua missão era manter a resistência viva até esse momento chegar. Alguns meses depois, o mundo mudou completamente. Em 1945, após os devastadores bombardeios atômicos nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, o Japão finalmente se rendeu. A Segunda Guerra Mundial havia terminado. No entanto, na selva de Luban, Onoda e seus companheiros não acreditaram nisso. Aviões começaram a lançar panfletos dizendo que a guerra havia acabado e pedindo para que os soldados japoneses se rendessem. Mas Onoda estava convencido de que aquilo era propaganda inimiga, um truque elaborado para Fez-Claws sair de seus esconderijos. Para ele, a guerra ainda continuava e sua missão era resistir. Assim começou uma das histórias mais extraordinárias da história militar. Durante anos, Onoda e seus companheiros viveram escondidos na selva movendo-se como fantasmas entre as árvores. Eles roubavam comida de fazendas locais, atacavam depósitos e, ocasionalmente, trocavam tiros com policiais filipinos. Para eles, aquilo era uma guerra de guerrilha contra o inimigo. No entanto, para o resto do mundo, a guerra havia terminado há muito tempo. Com o passar dos anos, o pequeno grupo começou a diminuir. Em 1950, um dos soldados decidiu se render e saiu da selva. Os outros continuaram resistindo. Alguns anos depois, outro companheiro morreu em um confronto com forças locais. Em 1972, o último companheiro de Onoda foi morto durante um tiroteio com a polícia. A partir daquele momento, Onoda ficou completamente sozinho. Mesmo assim, ele continuou lutando. Durante anos, viveu isolado na selva,
sobrevivendo como podia. Ele caçava animais, roubava arroz de vilarejos próximos e passava a maior parte do tempo escondido. Apesar das décadas que haviam passado, ele ainda patrulhava a floresta com seu rifle. Ainda mantinha sua arma limpa e ainda vestia seu uniforme militar. Na mente dele, a missão ainda estava em andamento. Enquanto isso, o mundo do lado de fora mudava radicalmente. Novas tecnologias surgiam, países eram reconstruídos, novas guerras aconteciam. E até mesmo o homem chegava à lua. Mas Onoda não sabia de nada disso. Para ele, ainda era 1945. Durante décadas, o governo japonês tentou encontrá-lo. Diversas equipes foram enviadas à ilha para procurá-lo. Alto-falantes eram usados na floresta para chamá-lo pelo nome. Cartas escritas por seus familiares foram deixadas em pontos estratégicos da selva. Fotos e mensagens eram espalhadas na esperança de convêncê-lo de que a guerra havia acabado. No entanto, Onoda acreditava que tudo aquilo era parte de um plano do inimigo para capturá-lo. Ele permanecia escondido, sempre atento, sempre desconfiado. Então, em 1974, algo completamente inesperado aconteceu. Um jovem aventureiro japonês chamado Norio Suzuki decidiu sair pelo mundo em busca de 3 coisas: um panda, o abominável homem das neves e o soldado perdido Hirou Onoda. A maioria das pessoas acreditava que encontrar Onoda seria impossível, mas Suzuki viajou até a ilha de Luban e começou a explorar a selva. Incrivelmente, depois de algum tempo, ele realmente encontrou Onoda. Os dois conversaram, e Suzuki explicou que a guerra havia terminado décadas antes. No entanto, Onoda respondeu que não acreditaria nisso, a menos que recebesse uma ordem direta de seu antigo comandante. Então algo extraordinário aconteceu. As autoridades japonesas localizaram o antigo comandante de Onoda, que já havia retornado à vida civil e trabalhava como livreiro no Japão. Ele concordou em viajar até a ilha de Luban para falar pessoalmente com seu antigo subordinado. Vestindo novamente seu antigo uniforme militar, ele entrou na selva e encontrou Onoda. Ali, quase 30 anos depois do fim da guerra, ele finalmente deu a ordem oficial que Onoda esperava havia tanto tempo. A missão estava encerrada. A guerra havia terminado. Ele deveria se render. Depois de quase 3 décadas esperando por essa ordem, Onoda finalmente aceitou. Em 1974, ele saiu da selva, vestindo seu antigo uniforme militar e carregando o mesmo rifle que havia usado desde 1944. Surpreendentemente, a arma ainda estava em perfeito estado de funcionamento. Durante quase 30 anos, ele havia vivido como um soldado em guerra, seguindo ordens que o resto do mundo já havia esquecido. Quando retornou ao Japão, sua história chocou o planeta. Para muitos, ele era um símbolo de disciplina, lealdade e devoção absoluta ao dever. Para outros, sua história era um exemplo trágico de como a guerra pode aprisionar uma pessoa no passado. A história de Hiroo Onoda se tornou uma das mais impressionantes histórias reais da Segunda Guerra Mundial. Um homem que passou décadas acreditando que o conflito ainda continuava. Um soldado que permaneceu fiel à sua missão, muito depois de o mundo ter seguido em frente. Enquanto o planeta avançava para uma nova era, ele permaneceu preso no tempo, esperando ordens que pareciam nunca chegar. E em algum lugar, na selva da ilha de Luban, por quase 30 anos, um homem continuou lutando sozinho, uma guerra que já havia terminado. Se você gostou dessa história incrível da Segunda Guerra Mundial, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias intensas, pouco conhecidas e surpreendentes da história. Aqui no Núcleo Hostil, a história não é contada da forma que você aprendeu na escola.